inteligência emocional e hoje, especificamente, sobre a transformação das emoções, e vocês já tinham comentado aqui antes de dar aqui o pau na live, de que vocês estão precisando, SOS, hora de transformar. Então, como que a gente vai fazer hoje, pessoal? Vocês vão colocar aqui, quem colocar aqui nos comentários, como é que está o sentimento, a emoção do dia, para a gente poder ajudar especificamente no caso de cada um, para poder gerar essa transformação. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando de uma habilidade desenvolvida, porque ela não é natural na gente, a gente precisa aprender a desenvolver isso, a lidar com a emoção. As emoções, elas não são estáticas e a gente não decide por elas, elas simplesmente acontecem, elas fazem parte da nossa natureza. Igual aquele filme lá do Divertidamente, né? Quem assistiu, quem não assistiu ainda depois corre para ver, ele explica de um jeito muito lúdico, muito bom de entender, que a gente tem sentimentos básicos da estrutura humana e que eles estarão sempre, ao longo das experiências que a gente tem no dia a dia, sempre presentes. Então, a gente tem a raiva, a tristeza, o nojo, a alegria, o medo, e isso faz parte da nossa estrutura, não tem como fugir. Então, não dá para a gente, por exemplo, eu estou muito triste hoje, eu estou muito confusa, eu estou muito resistente né, o nojo ele aparece às vezes aí nesse lugar de querer excluir, não quero aquela coisa, aquela pessoa, aquela situação, não dá para jogar fora isso. Então, a gente precisa fazer o quê? Aprender a lidar. Então, isso que a gente quer fazer aqui com vocês ao longo dessa semana toda, e hoje especificamente, para que vocês tragam, coloquem aqui nos comentários qual é o sentimento do dia, qual é a sensação, qual é a emoção, para a gente poder ajudar nessa transformação, nessa habilidade, a desenvolver essa habilidade de lidar com as emoções. E isso não tem preço, né? A gente conseguir transformar essa emoção. Porque enquanto a gente não transforma, não elabora, sentir que sente, aquilo continua tendo um hábito infinito a partir da nossa mente, que gera muitas expectativas. Então, um ponto legal da gente trazer hoje sobre transformar emoções, enquanto ninguém coloca aí a sua questão, é a gente falar sobre expectativas. Tudo aquilo que nós sofremos, a maior parte do nosso sofrimento, das nossas emoções, das nossas angústias, ela vem de expectativas e criações mentais. Então, sabe quando a gente conversa com alguém e aí a gente fica de noite discutindo mentalmente? Não, eu vou falar isso, a pessoa vai falar aquilo. Eu vou responder isso, e aí ela vai falar aquilo. E aquela conversa mental gastando uma energia que no fundo está maquiando, disfarçando uma emoção. E quando a gente disfarça essa emoção, fica gastando e drenando energia com aquela conversinha mental. Aquela conversinha mental, 90% das vezes não acontece. 90% das vezes não acontece. E aí o que se dá? Gastou um tempo infinito para aquela situação, para aquela criação mental, e que normalmente ela é baseada nas expectativas. A expectativa que eu tenho do outro, a expectativa que eu tenho da situação, a expectativa que eu tenho do que aconteça, a expectativa que eu tenho sobre a vida. E sempre quando a gente está nesse lugar de expectativa, de esperar, a gente está drenando a nossa energia. Porque a gente está querendo controlar o que é incontrolável. E a grande chave para a gente conseguir elaborar e transformar as nossas emoções, ela é em parar de resistir e controlar. É fácil? Não, não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Mas é possível. E é aquilo que a Isis trouxe, que sim, inteligência emocional é possível, não é natural. Não é algo que está inato e instalado em nós. É algo que a gente precisa aprender, treinar. E para isso a gente precisa dos estímulos corretos, a gente precisa fazer com um hábito, porque senão a gente não consegue um resultado. Sabe, a gente começa lá, quem quer emagrecer, começa na segunda-feira e não continua, né? Eu quero parar com tal coisa e não consegue continuar. E isso tudo vai gerando a frustração, que ela é como uma polaridade da expectativa. Se eu tenho expectativa e aquilo não é atendido, logo eu tenho uma frustração.
E a frustração te leva para um nível de consciência, para uma emoção de culpa, de angústia, de chicote. Então, vocês percebem que é tudo um emaranhado que a gente precisa ficar puxando as linhas para que a gente consiga ter essa tão inteligência emocional. Exatamente. Então, vou fazer o convite que tem gente que está entrando agora, para que vocês coloquem aqui nos comentários para gente qual é o sentimento, a emoção que você tem hoje, que você consegue identificar, por exemplo, se você está aflita, angustiada, com medo, com receio de alguma coisa, se você está sentindo uma ansiedade muito grande, qual é essa emoção, esse sentimento que você gostaria de saber como lidar com isso, como transformar, como trabalhar essa emoção ou o sentimento. A diferença entre emoção e sentimento, basicamente, a gente pode entender da seguinte forma: quando é emoção, a gente não consegue muito racionalizar, entender o que é. Às vezes a gente sente no corpo uma batedeira no coração, uma inquietude no corpo, mas você não consegue determinar que tipo de sentimento que está gerando isso no seu corpo. Então, a gente caracteriza isso como uma emoção, ela está presente. Mas quando você consegue entender o que é isso, por exemplo, nossa, eu tô com batedeira no coração e tô sentindo que o corpo tá inquieto, eu não consigo ficar em paz, paradinha. Tô ansiosa. Então, quando você consegue dar um nome para isso, você já está transformando isso em um sentimento. O sentimento ele é algo mais elaborado, já veio para a mente, a gente já consegue entender melhor o que está acontecendo. Então, seja de um jeito ou de outro, está acontecendo aí no seu corpo, descreve aqui para a gente nos comentários, para a gente poder te ajudar a transformar, a lidar com isso, ao invés de deixar que isso te domine. Então, às vezes a gente acorda e sabe lá, acordei ansiosa hoje. Estou sentindo que tá difícil de respirar, tá difícil de lidar aqui com os pensamentos, não param, acelerados. Eu estou sempre com um estado de alerta que essa ansiedade me deixa. E aí, você vai passar o dia dessa forma? Ou você quer transformar, quer mudar, quer saber como lidar com isso para você gerar um outro sentimento dentro de você? Quem quer saber aprender a fazer isso, coloque aqui nos comentários para a gente poder ajudar vocês, porque existe um como e isso não é automático. Não nascemos com essa receitinha pronta lá dentro da gente, sabendo lidar com as emoções. Normalmente, qual que é a rota de fuga que a gente faz? Acordei ansiosa, todo desse jeito, pensamento acelerado, está tudo difícil aqui dentro de mim, está gerando uma angústia, isso. O que eu faço? Ligo a TV, abro o Instagram, vou ficar vendo a vida dos outros aqui. Falo com alguém no WhatsApp para saber como é que a pessoa tá, ao invés de olhar para mim. Então, a gente usa várias rotas de fuga. Isso não é lidar com a sua emoção. Enquanto ninguém coloca aqui para gente, não aparece uma oportunidade para a gente trabalhar, o que acontece aqui? Vou falar o que não é gestão emocional, o que não é inteligente. É utilizar essas rotas de fuga. Por quê? É muito desconfortável passar o dia com essa ansiedade, perceber que a gente está nesse negócio que vai gerando um aperto, é sufocante, é difícil. Então, ao invés de a gente lidar com isso e olhar para isso, porque isso aqui tem uma raiz mais profunda, o que a gente faz normalmente? Ah, deixa eu ver aí o que a Izzy e a Sabrina têm para falar sobre isso. Para que eu vou ter que mexer nisso aqui agora? Ou liga a TV, assiste aí, deixa eu ver o que está passando de interessante hoje. Vai se trocar para arrumar o dia, ou vai comer, qualquer um. Sabe uma que eu uso bastante? Eu preciso lavar roupa, sempre, todo dia eu lavo roupa aqui em casa. Eu vou lá para a lavanderia. Quando eu percebo que eu fui para a lavanderia, que não foi com o objetivo só de lavar a roupa, eu falo, opa, easy, só porque é uma rotina diária, entrar na rotina diária no piloto automático, você pode estar fugindo dos seus sentimentos. Você pode estar fugindo daquilo que está difícil ali no dia. E isso é muito poderoso, né? Porque a gente tem falado em todas essas lives que o ponto-chave é sentir que sente e entender o sentimento para que a gente consiga elaborar. Então, a gente alinha pensamentos, sentimentos e ações. Então, não adianta eu sinto algo, uma angústia, uma raiva, uma tristeza, uma apatia. E aí, o que acontece? Eu vou lá, em vez de pensar para entender, elaborar aquela emoção,
eu me distraio. Totalmente cérebro reptiliano. Luta ou fuga, eu vou fugir disso daqui. Sabe quando a gente está conversando com alguém, principalmente quem está nesse caminho da expansão da consciência, e às vezes quer fazer isso com os familiares, né? Quer mudar os familiares, sabe que está vendo de fora o que está acontecendo e quer falar alguma coisa. Perceba quando você traz uma informação, como a fuga acontece. É automático você perceber a fuga. E a fuga, ela ou vai pegar alguma coisa, ou vai comer, ou vai virar. Não vai criticar, é uma fuga, literalmente. Ou muda de assunto, fala de um assunto que não tem nada a ver. Por quê? Simplesmente aquele cérebro reptiliano está falando luta ou fuga, foge, porque isso é perigoso. Então, isso é perigoso, olhar para isso é perigoso, então vamos sair daqui. E por isso a gente precisa fazer esse trabalho, que ele é um trabalho de vigilância, ele é um trabalho diário, onde a gente precisa olhar para isso para que a gente consiga purificar. Porque se a gente não olha, a gente não consegue transformar. E isso tudo está puxando o freio da sua vida. Todos esses bloqueios que a gente tem, puxa esses freios da vida. Então é a zona de conforto, eu falo que eu combato muito a zona de conforto, né? Que a gente é condicionado tanto pelo nosso mecanismo do nosso cérebro reptiliano, quanto por a forma com que a gente é conduzido, né? Escola, sociedade, etc., a se distrair. O mundo ama uma distração, existem muitas distrações. Só que as distrações... interno. E o externo, né? O mundo externo, ele traz muitas distrações. Então, é só pensar agora, o que a gente tem de possibilidade de fazer nesse exato momento? Para se distrair. Numa segunda-feira de manhã. Um infinito de coisas. A gente pode se distrair brincando, a gente pode se distrair se divertindo, a gente pode achar que é só passear, a gente pode se distrair até estudando, porque o ponto é o que faz fazer, né? E aí a gente começa a se distrair, a gente vai para a bendita da zona de conforto. E a zona de conforto é simplesmente para não olhar e elaborar esses sentimentos, não fazer o que tem que ser feito, que vai levar a gente para o nosso próximo passo e para o alívio daquilo que a gente está sentindo. É muito engraçado, né? Porque é um grande paradigma. É o que vai aliviar, olhar aquilo é o que vai aliviar. Só que a gente se distrai para não olhar aquilo. De tanta tamanha é a resistência interna que a gente tem. Exatamente. E é por essa razão que inteligência emocional não é algo automático dentro da gente, porque desde pequenininho a gente foi aprendendo que, socialmente, culturalmente, a gente foi aprendendo que toda vez que você estiver sentindo alguma coisa e você vai expressar isso, e criança expressa como? Gritando, chorando quando está incomodando ela. A raiva tira ela do corpo, né, ou do controle do corpo, isso expande para o corpo, e aí a criança fica se debatendo, se joga, faz um monte de coisa, porque ela lidando com aquela emoção através do corpo. Então, o que acontece com os adultos presentes que olham essa cena? Ativa lá dentro, né, do adulto, uma dificuldade de lidar com aquilo ali, porque ele também não sabe lidar com aquilo. Então, o que o adulto faz? Chega, corta, né? Chega, para com isso. Se fizer assim, acabou tudo. Vai para o seu quarto, sei lá eu, né? Engole esse choro. Engole o choro, para de chorar. Exatamente. Exatamente, essas coisas que interrompem, que querem interromper abruptamente o contato com aquela emoção que está reverberando no corpo da criança. Então, a criança vai aprendendo que toda vez que ela estiver nesse estado, ela não pode fazer isso. Então, o que a gente aprende, na verdade? A não lidar com a emoção. A gente emburrece em termos de lidar com a emoção. Não tem inteligência emocional, tem emburrecimento emocional. Porque foi assim até hoje. Não é que eles são culpados, não é isso. Eles também não sabem fazer isso. Então, hoje, nós temos estudos, tecnologia suficiente para aprender que não é assim que se faz com as emoções. E é sobre tudo isso que a gente está falando aqui com vocês. Eu vi que a Tassi já colocou aqui, né, um comentário. Quer que eu puxe aqui, Sá? Pode puxar. Eu sofri abuso sexual durante 2 anos na minha infância, por um ex-padrasto. E agora eu tenho dificuldades de me relacionar.
E muitas vezes, na hora do ato sexual, eu me lembro do que aconteceu. Por favor, me ajuda. Eu não consigo esquecer e às vezes parece que eu sou aquela menina ainda sendo abusada. Não é só às vezes não, Tassi. Você é essa menina ainda vivendo a situação do abuso, toda a carga emocional que você teve quando isso aconteceu. Aqui eu vou puxar um ponto, Tassi, que é só para você trazer para sua consciência e todo mundo que está acompanhando a gente aqui vai utilizar essa informação também. Nós não temos como apagar as experiências que nós vivemos na nossa vida. Sejam boas, sejam difíceis, como é o exemplo aqui da Tassi, muito difícil, nós não vamos lidar com a emoção esquecendo isso. Esse é o primeiro ponto. Isso faz parte agora da sua narrativa, da história de vida da Tassi, da mulher que você se tornou. Isso imprime, dentro da dificuldade que é essa experiência, vai imprimir dentro de você, Tassi, uma força que só você tem por ter passado por essa experiência. Só que isso daqui, essa força, você só conquista ela quando você sabe lidar com toda essa questão emocional e toda essa experiência. Enquanto isso é ainda um trauma, o trauma é o quê? É aquilo que aconteceu intenso demais, às vezes muito rápido, e você não soube lidar na época com aquela situação. Então, cria um Pode trauma. usar o meu exemplo, Isis, toda a parte emocional. da minha mãe, só para fazer o reparo. Por exemplo, a Sabrina perdeu, a mãe dela morreu quando ela tinha 9 anos de idade. Muito pequena, muito menina também. E foi um acontecimento não planejado, assim, ela não estava doente, muito tempo, hospitalizada. Foi um acontecimento também mais abrupto. Então, quando acontece uma interrupção de algo, como foi no caso da Sabrina, isso também causa um trauma, porque é muito intenso. É uma carga emocional muito grande naquele instante, e que naquele momento a mente, o coração, nosso corpo não tem como lidar com essa carga emocional. Então, isso cria uma cápsula, cria uma caixa onde a gente guarda tudo isso daqui e agora fica impresso dentro do nosso corpo. Tudo isso que é traumático não nos deixa em paz. Porque em vários momentos da vida, e como a Tassi colocou aqui, toda vez que ela tem o ato sexual, o que vai acontecer quando ela está num movimento parecido, numa experiência parecida da vida? Essa cápsula vem e abre, e sai o conteúdo igualzinho à menina que foi abusada lá atrás. Quando a Sabrina se sente, talvez lá agora adulta, ela já trabalhou muito isso, mas teve momentos na vida dela lá, enquanto ela se via sem a mãe ali, sem uma proteção ou sem a quem recorrer, que abria dentro da Sabrina, a cápsula, eu não tenho mais a minha mamãe. E aí vem a mesma dor dela de 9 anos. Então, é a mesma coisa. Por isso você se sente essa menina, Tassi. E todos nós que temos traumas, e nós temos todos, cada um na sua experiência de vida, a gente vai ter essas cápsulas que se abrem. Então, aqui, primeiro ponto a se saber é que isso daqui não vai ser apagado. Isso aqui precisa ser transformado. Existe uma carga, uma força muito grande que você produziu e foi colocado dentro dessa experiência. Então, por exemplo, da Tassi, você vai reconhecer isso dentro de você, Tassi, abrindo a sua cápsula agora. O que existe dentro disso? Existe medo? Tá rodando ainda? Tá travando um pouco. Saiu? Está me ouvindo ainda, Sabrina? Pelo Instagram, não. Tô te ouvindo pelo YouTube. Mas dentro do que a Isis foi trazendo, eu vou contextualizar, porque eu acho que o meu não está travando, né? Se vocês puderem comentar aqui, se está travando os dois, as duas. Ah, você caiu. Fui eu só. Vou entrar, me chama de novo. Peraí, vou fechar e vou entrar. Começa um assunto mais quente. Pronto, voltou. Tá, você tá aqui? Tá. Vamos ver se ela voltar. Tá. Então, você estava falando na parte que encapsulou. Então, quando ela vai ter alguma relação,
essa cápsula se abre. Foi aí que você parou. Isso. E aí, que conteúdo existe dentro dessa cápsula emocional? Que tipo de sentimentos tem? Tem aquele que você sentiu na idade em que aconteceu o abuso, mesmo que tenha sido mais de uma vez, mas quando isso acontecia, o que acontece? O que você armazenava dentro do seu corpo emocional, da sua cápsula emocional? Era medo? Era sensação de invasão? De não ter poder? De impotência? Era talvez culpa por estar nessa situação, por ter se permitido vivenciar isso de alguma forma, como você registrou isso lá? É o significado que você deu para aquela experiência naquela época. Então, isso tudo compõe a sua cápsula emocional, o seu trauma. E aí, o que acontece? Ao invés de você falar assim, não, eu preciso esquecer isso não existe mais, eu não estou mais passando por isso, não. Qual é o primeiro passo para uma inteligência emocional? Eu pego isso aqui e olho. Eu olho. Então, Tássia e todo mundo que está acompanhando a gente aqui, para os seus próprios traumas, podem fazer isso. Eu olho para aquilo que é muito difícil e posso descrever o que tem lá dentro. Porque muitas vezes a gente tem apego àquele sofrimento, por mais que isso seja a nível inconsciente, porque o fato é, a gente não consegue deletar. Eu não consigo voltar para trás, eu já tive que trabalhar muito raiva aqui depois eu senti da minha mãe, porque ela foi embora, né? Você não tinha nem culpa. Então tá, por que você me deixou? Por que você me deixou? Então, tudo isso eu preciso admitir primeiro, entender, olhar para aquilo, porque eu nunca imaginava que eu sentia raiva. Demorei muito tempo para saber que eu tinha raiva dela porque ela foi. Primeiro eu senti raiva de Deus, porque ele levou ela como se ele fosse o algoz do culpado. Então, a gente, por conta dessa elaboração, a gente coloca isso primeiro no externo, para a gente não elaborar e não sentir aquilo, e a gente se apega àquele sofrimento. E isso que faz o nosso freio de mão ficar puxado e a gente não consegue ir para frente. E um ponto-chave é entender daí, a partir disso, aí isso pode ser até melhor, como a gente procura o próximo relacionamento, né? Porque nós somos seres complementares, isso seja numa parceria, seja amizade, seja num relacionamento afetivo, a gente procura uma complementariedade, algo que falta em nós e que existe no outro e assim sucessivamente. Eu acho que a Isis pode até trazer isso mais e melhor, mas o ponto é, a gente precisa entender que a gente tem apego a essa dor, a esse sofrimento. A gente tem apego a esse lugar de vítima, porque a gente foi vítima, ou a gente ficou órfão, a gente está nesse lugar e a gente precisa sair. E a gente só consegue sair a partir da nossa decisão. Porque as pessoas que estão alcoólatras e que alguém leva no AA, não consegue parar. E aquela que vai, ela consegue, porque ela deu a decisão, ela tomou a decisão. E a decisão, quando a gente vai na escala da consciência, das emoções, ela parte da coragem, a coragem de olhar para aquilo, a coragem de admitir que é um alcoólatra, esse exemplo que eu estou trazendo. Exatamente. Isso faz toda a diferença. Então, para todo mundo que está aqui, olha, a Tassi comentou que ela nunca disse isso para ninguém, ela não falou sobre isso, ela nunca falou, tem vergonha de falar para ele, inclusive para o parceiro dela, e às vezes traz a sensação de que ela está tendo a relação com o pai dela, que parece uma fantasia, que foi como aconteceu quando ela foi abusada. Como isso pode acabar? Como me realizar como mulher sem lembrar daqueles momentos ruins? Então, esse é o ponto, tá? Se você não vai esquecer, você vai transformar esse momento. E como fazer isso é dessa forma que a gente descreveu aqui. Então, dentro de quando acontecia isso, quando você se lembra, menina, passando pela experiência do abuso, o que acontecia? Para pensar, lembra? Abre essa cena dentro de você. E para observar qual era a carga emocional. Você vai perceber agora no seu corpo, nas suas sensações, o que é que você sentia quando aquilo acontecia. E você vai escrever, você vai colocar num papel. Eu me sentia assim, assado, com raiva, com medo, com receio. Eu gostava. No abuso existe isso, tá, gente? Não sei, você vai fazer isso com você mesma, Tássia, mas às vezes acontece isso, porque a criança ela não distingue o prazer do ato em si, quando acontece uma situação de abuso.
porque o ato sexual, ele ativa uma área de prazer. E para a criança, ela não tem esse filtro, essa separação. Então, às vezes, quando a pessoa percebe que, ao mesmo tempo que aquilo era muito esquisito e também gerava raiva e medo, um monte de coisa, também ativava o prazer, e aí gera culpa dentro da criança. Então, assim, é um misto de muitas coisas que podem estar acontecendo dentro de você, e não importa o que é seu, está dentro da sua cápsula emocional, e você precisa olhar para ela e compreender o que é que você carrega dentro de você, dentro desse abuso. Isso, Tassi, vai ajudar você a transformar isso dentro de você, porque esquecer é impossível, faz parte de quem você é agora, e você só vai conseguir fazer isso se transformar em força, em sabedoria dentro de você, para você ser sim, e você pode ser, você já é uma mulher livre disso, a partir do momento que você compreender isso, para poder transformar. Isso é desenvolver inteligência emocional. Isso é ter coragem, como a Sabrina estava falando aqui, decisão. É uma decisão interna de cuidar disso dentro da gente. Todos nós, para quem não teve abuso, para quem não teve pai ou mãe morrendo cedo, como a gente trouxe os 2 exemplos aqui, mas qualquer outra situação que tenha sido muito intensa, muito difícil, e que você se vê como um looping agora na vida adulta, ainda vivendo aquela situação, aquela sensação, esse é o caminho de transformação. Nós não vamos esquecer essas coisas que aconteceram com a gente. Elas são reais, elas fazem parte da nossa história, isso não se apaga, isso se transforma. E é essa inteligência, essa capacidade de olhar e colocar, listar o que é que existe dentro de mim. Quando eu abro a minha cápsula traumática, minha cápsula de emoções que eu encapsulei, que eu guardei lá atrás, eu abro e eu olho para isso, eu descrevo, eu estou dando o primeiro passo. É um passo decisivo, a minha decisão, a minha escolha interna, encarar com a minha coragem interna isso que existe dentro de mim. E aí, a partir do momento que eu tenho essa lista, e eu olho para ela e eu falo assim, isso é o que eu estou produzindo todos os dias? Isso é o que eu estou fazendo dentro de mim? Então, agora, adulta, eu posso acolher e lidar, olhar para cada um desses sentimentos. Eu posso ter, por exemplo, uma conversa com a minha menina, a Sabrina lá, até hoje, quando precisa, conversa com a Sabrininha de 9 anos, quando ela percebe que aciona algum daqueles sentimentos que foi quando a mãe morreu lá aos 9 anos de idade. Tá? Se quando você tiver sua lista do que existe dentro do seu coração, da sua cápsula emocional de quando isso te aconteceu, toda vez que você sentir isso, seja com o seu parceiro ou na vida, que você perceber que acionou algum desses sentimentos da Tassi pequena lá, da Tassi menina, você vai conversar com essa menina e contar para ela que isso não é mais assim, que tem parte disso que também não precisa ser do jeito que ela entendeu, que ela deu aquele significado, e aí você vai transformando um passinho de cada vez para lidar com aquele tantão de emoções, de coisas que ficaram registradas ali. E que se ela teve prazer, ela não tem culpa também por isso. Foi um processo que ela nem tinha como racionalizar e entender aquilo ali que tinha acontecido. E também entendendo que no momento que a gente está passando por isso, principalmente não no trauma em si, mas a dor de olhar para isso, a gente começa a nós mesmas ter dó de nós. E dó vem da culpa, ela é um filhote, eu falo que dó é um filhote da culpa. Então, até quando a gente passa na rua e tem dó de algum morador de rua, a gente está acionando a emoção, a consciência da culpa, porque logo, se eu tenho dó, eu tenho a culpa de que eu estou diferente, eu sou superior. E isso é a um nível muito inconsciente. Então, é esse ponto de olhar para isso e não poupar esforços. Não poupar esforço, buscar uma terapia, buscar uma psicanálise, buscar uma regressão, buscar o que quer que seja. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo para tirar aquela criança sofrida que estava ali com aquela dor. E crenças, qual que é o sistema de crença que a gente é imputado? Como que eu ia sentir raiva de Deus? Então eu tinha uma raiva, uma irritação interna que eu não sabia de onde vinha.
E eu precisei entender, lembra o GPS, tirar da cápsula de onde vinha aquela irritação. Então, eu só queria parar de ser irritada. Quando eu vou desencapsulando, e é um processo, você não consegue acessar logo, porque senão o nosso cérebro vai lá e bloqueia. Então, vai lá, acessa uma coisa, libera aquilo, acessa outra, libera aquilo. Quando eu fui acessar a informação de que eu tinha raiva de Deus, porque Deus tinha levado minha mãe, a culpa era dele, era essa a sensação que eu tinha, lembra? A gente está sempre colocando o culpado. Já que eu não tinha um algoz aqui na terra, eu coloquei um algoz do céu. Então, eu coloquei um algoz do céu que levou a minha mãe, sendo que é um processo natural da vida, a morte. Então, nesse ponto, a gente precisa olhar para isso, sair do vitimismo, parar de simplesmente só passar a mão naquela dor, naquela criança, porque é o que eu falei, muitas vezes a gente se apega. E aí a gente pode entender que a coragem, ela vem para que a gente dê esse primeiro passo. Então, é marcar uma sessão de terapia, é fazer uma psicanálise, é o caminho que o seu coração setar, né? O seu coração vai dar uma seta. Por mais que exista resistência. Eu lembro que teve uma vez que eu tinha marcado uma consulta terapêutica, eu desmarquei 5 vezes. Só que não era consciente. Eu desmarcava porque tem uma reunião no meu trabalho. Porque tem alguma coisa da minha filha. Porque não sei o quê. Até que eu percebi que isso estava acontecendo. E no dia que eu consegui ir, chegou na frente, estava uma chuva horrorosa, não tinha vaga, eu não tinha guarda-chuva. Tudo estava colaborando para eu desistir, porque isso é um movimento interno que nós mesmos criamos, a gente cria a nossa realidade, que é uma autossabotagem. Aí eu falei, não, agora eu vou. Liguei no consultório e falei, você me espera 15 minutos, porque tá chovendo muito, eu não consigo descer do carro e tarará. Passou, eu fui e consegui dar o primeiro passo. Então, ele não é fácil. Ele não é fácil, mas ele é possível. Em tudo aquilo que a gente tem internamente, que a gente precisa transformar. Por isso que eu sempre falo a frase, não subestime o poder de dar o primeiro passo. Exatamente. E só para puxar aqui que você trouxe isso do culpado, né? Em todas essas situações a gente culpa alguém. Você não tinha alguém físico, palpável, você culpou alguém, algo, né? Não palpável, maior ainda que sua mãe, que aí foi lá para Deus. No caso nosso, de outras situações, a gente pode estar culpando a mãe, né? No caso de um abuso, sim, eu posso estar culpando minha mãe, meu próprio pai, ou quem criava a mim, né? E aí, isso também precisa estar lá na listinha. E é um passinho de cada vez. Não faz mal se você não conseguiu preencher essa lista de uma vez. Ela vai ficar ali na cabeceira da sua cama para ir recebendo novos insights, novas lembranças, novas coisas que você vai colocando. E a cada momento que vem, você vai estar mais preparada para olhar. E entre esse ponto, às vezes a gente precisa de uma ajuda para lidar com aquilo ali. É a hora que eu preciso decidir se eu vou para uma terapia, se eu faço algum processo, seja lá qual for a metodologia que for usada, mas para ajudar a lidar com essa questão emocional. Vou aproveitar aqui que Thaís, linda Thaís Bertelli, ela mandou aqui pra gente, ó, sou adotiva, eu percebi que sempre vivi relacionamentos onde eu sei que terminarei ou não serei escolhida. A repetição de ciclo de abandono pode ter alguma relação? Pode ser que sim, pode ser que não, tá, Thaís? Aí teria que aprofundar um pouquinho mais, mas sim, quando a gente experimenta a sensação e o registro, o significado de não ter sido escolhido como filho, filha, isso pode imprimir dentro da gente a rejeição e o abandono. São coisas diferentes, mas as duas coisas às vezes vêm no mesmo pacotinho. Então, o que acontece quando a gente continua no looping agora na vida adulta, experimentando esse sentimento? Mesmo que ele não tenha acontecido, que ele não exista ainda na relação que você está vivendo, você fica buscando isso, porque é o que internamente você vive, é o que ainda está presente dentro da sua cápsula emocional. Então, quando você está se relacionando com alguém que é importante na sua vida, por exemplo, na relação amorosa, essa cápsula vem e, oi, bom dia, estou aqui. Agora será o momento. Agora vai ser o momento que eu não vou ser escolhida. Agora vai ser o momento que eu serei deixada. Então, isso pode sim
ter sido de um amor interrompido lá na sua infância, por esse processo da adoção, não a adoção em si, né, mas por você não poder ficar ali com a sua mãe, com o seu pai, que deram a vida, ou pode ser também outras coisas. O fato é, quando existe um registro emocional grandão desse, que cria um grande trauma, a gente vai retraumatizando isso, porque a gente fica sempre buscando, e aí vira esse ciclo que você perguntou aqui. Então, eu fico sempre criando situações onde eu vou reviver e reafirmar dentro de mim que sim, sou rejeitada, fui deixada. Então, isso pode ser, sim, fruto desse lugar. E aí, qual é o processo de transformação? Uma ressignificação desse processo, porque eu também tenho certeza, Thaís, que você é a Thaís e tem a força e faz o que você precisa, justamente porque a sua história é dessa forma, com uma grande família, onde você tem a sua família de origem, que talvez você não seja tão, conhece tanto, não tem tanta consciência disso, e a sua família de criação, que foi com quem você passou mais tempo, mais contato, você tem mais consciência, mas as duas compõem a Thaís, e você tem a força das duas. Então, isso imprime em você o aspecto único de ser quem você é, por ter passado por essa experiência. Então, a gente só consegue tirar a força dessa experiência, que é a nossa narrativa, a nossa história, quando a gente faz esse processo de transformação e uma ressignificação. E vale o mesmo exercício que eu comentei aqui para a Tassi, para você olhar de vez em quando para essas cápsulas e poder identificar como é que isso está dentro de você, né? Da rejeição, de você serem deixada. Até porque o abandono, ele só acontece de um grande para o pequeno, né? Quando a gente tem uma relação amorosa, a gente está falando de dois seres humanos que caminharam. O homem chegou a 50%, caminhou 50% aqui até o meio do caminho, e eu os outros 50% até o meio do caminho, onde a gente se encontrou. Ninguém deu a vida a ninguém aqui, ninguém pagou para estar aqui. Nós nos encontramos na vida e, ou seja, mesmo em relações, eu usei o exemplo de homem e mulher, não poderia ser mulher, homem, não importa aqui, tá? Mas os dois decidiram naquele momento, naquele dia, iniciar um relacionamento juntos. Não foi um impondo ou criando uma condição para o outro. Então, isso coloca aqui uma relação de igualdade. Já na família, existe aqueles, né, que geram a vida, que são os grandes, eu vou pôr aqui em cima, e aqueles que são gerados, que são as crianças. Então, aqui existe uma relação hierárquica. Então, a experiência de abandono, ela só pode acontecer quando o grande não pode estar presente ou disponível para essa criança. Então, ela experimenta e registra a experiência de abandono, porque foi de um grande, porque ele era responsável por ela e ela sabe disso. Né? A criança tem essa correlação, existe alguém responsável por mim. Então, quando esse aqui, por alguma razão, não pode fazer isso, então essa criança faz esse registro. E esse registro de abandono, a Thaís trouxe o exemplo dela aqui de adotiva, mas a gente tem mesmo tendo sido criado pelos nossos pais, de que deram a vida, tá? A gente pode também ter esse registro, porque não tem necessariamente a ver com a presença física dessas pessoas, na verdade, mas é a experiência. Isso é atômico, né? Isso, na verdade, é atômico, se a gente vai olhando isso fisicamente falando. É gerado porque a gente nasceu como um ser igual um cachorrinho, né? O que acontece com o cachorrinho? Ele nasce, ele vai lá para a tetinha da mamãe, mama até a hora que ele está preparado para sair. E no nosso caso, a gente já faz o caminho inverso, a gente já vai lá e tira a criança. Então, independente do nível, vai ter rejeição, né? Muitas crianças, filhos que são mais velhos, quando chegam os outros, eles nascem e se sentem rejeitados uma vida inteira. Então, vai para um trabalho, vai se sentir rejeitado. Vai num colegas, vai se sentir rejeitado. Então, isso é um sentimento inerente a todos nós e cada um vai usar isso em um nível maior. E aí a gente começa a entender que tudo é atômico e faz com que o nosso campo eletromagnético, lembra que eu penso, que eu sinto, gera um sinal elétrico e um sinal magnético, né? Eu magnetizo mais do mesmo. Então, por isso do looping, esse looping que eu encontro só, né? Que nem eu falo aquela frase, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Porque está rezando com a mente, mas está sentindo o quê? O contrário. E aquilo é o que está magnetizando aquela situação. E aí a gente começa a entender, eu brinco que é como um algoritmo divino, né? Tudo existe um porquê desses encontros e dessas relações, de nossos traumas, de nossos sofrimentos, de nossos bloqueios.
E quando a gente entende que a partir da ressignificação, que é só quando a gente pega coragem, olha para aquilo, olha o quanto doeu, admite que sente raiva, admite o que quer que seja, mas transforma aquilo ali, eu consigo mudar esse looping. Seja qualquer tipo de looping. O looping do primeiro exemplo, que é um sentimento interno, ou o looping de só encontrar coisas assim. Porque vai ser isso em todas as áreas, não vai ser só em um relacionamento amoroso. Então, pode perceber que existe um padrão de situações que a gente atrai no nosso trabalho, situações que a gente atrai na nossa família, situações que a gente atrai quando sai na rua, porque isso é o magnetismo, é aquilo que a gente está vibrando, é aquilo que está emanando por todos os nossos poros, por todas as nossas células, e aquilo está atraindo a energia, a polaridade contrária, que vai fazer o casamento perfeito daquela informação. O casamento perfeito não é esse casamento perfeito da Disney, né? O casamento perfeito do positivo com o negativo, aqueles dois polos que vão precisar se encontrar para que a gente transforme. E aí, enquanto a gente não faz a transformação, a gente vai ficar treinando mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, infinitamente. Porque o ponto não é o que está fora, é sobre o que está dentro de mim. Então, quem está pensando? Quem está sentindo e quem está agindo? Sou eu. A partir do momento que eu tomo 100% de responsabilidade sobre isso, eu consigo transformar. Elaborar aquele sentimento, elaborar de onde vem, buscar o GPS, colocar a secretária na nossa mente para buscar de onde aquilo vem, entender que existe um padrão. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso quando a gente percebe esse padrão. Vocês querem ver um padrão que eu estava com a minha secretária aqui hackeando ontem? Um padrão super simples, mas é porque eu já coloquei ela para trabalhar para mim, então hoje a secretária sabe que tudo que eu preciso ela vai buscar. Tô querendo cortar, eu vou cortar meu cabelo, né? E aí eu percebi, eu falei, tá, quando foi a última vez que eu cortei assim, que eu quero cortar mais curto? Tá, foi tal ano. E na outra vez que eu pintei de loiro inteiro, tal ano. Existe um padrão. Sempre foi de 4 em 4 anos, no mesmo ciclo, em um processo pré-determinado, que exige de mim uma mudança. E que tá tudo bem. Então, entende? Existe um padrão. É um padrão de um corte de cabelo, de uma mudança? É, mas é um padrão. E ele está vindo de algo, ele vem de algo, algo por trás. Existe algo impulsionando dentro, que é uma mudança nesse caso. Então, é como o Waze, a gente coloca lá nossa essência, nossa alma, o nome que você quiser dar, a gente chega aqui com um endereço pré-determinado. E o nosso corpo, as nossas sensações, os nossos problemas sempre estão a serviço de recalcular a rota para a gente chegar aonde a gente precisa chegar. Porque ninguém veio aqui à toa, a gente não está aqui de passagem, né? Que é o movimento que eu trago, do ocupe seu lugar no mundo. Ninguém veio aqui à toa. A gente veio aqui para ocupar o nosso lugar no mundo. E é o que eu volto lá no começo. Não é na zona de conforto que a gente vai conseguir mudar. A zona de conforto está mofada. É igual fungo, fungo que gosta de lugar quentinho. É o fungo que está lá crescendo dentro de nós. Só que começa a vir somatização no nosso corpo físico, na nossa saúde, problema de relacionamento. Aí chega uma hora que a gente parou de olhar, começa a dar problema em todas as áreas da nossa vida. Vai ser no trabalho, vai ser no relacionamento, vai ser na saúde, vai ser nas finanças, vai ser na espiritualidade, no que for espiritualidade para você. E a gente passa a entender que a gente precisa ajustar esse mecanismo de atração e rejeição. Por que, já fizeram a pergunta, por que tudo que eu queria ter eu não tenho? E por que tudo que eu tenho eu não queria ter? Reflitam sobre essa pergunta no dia de hoje. Porque é isso que vai atrair e está atraindo a vida que a gente tem. Exatamente essa vida que a gente tem nesse exato instante, nesse agora. E é desse jeitinho que a Sabrina descreveu lindamente agora, que a gente cria relações onde eu vou pela necessidade de preencher, de resolver algo dentro de mim,
e não pelo simples prazer e liberdade de fazer aquela escolha de estar com aquela pessoa para que possamos crescer em conjunto. Dos dois jeitos eu vou crescer, na necessidade ou pela liberdade de escolha. Mas a diferença é que a relação que a gente estabelece com o outro, nessa necessidade desse looping que a Sabrina falou, de continuar nesse magnetismo, nesse tipo de composição com a pessoa que eu trago aqui para perto de mim, que eu aceito, que eu escolho para estar ao meu lado, isso aqui, quando é baseado na nossa necessidade interna, é uma relação muito mais, mas muito mais complicada. Porque é muito difícil numa relação assim, que inicia dessa forma, mesmo que seja muito inconsciente, estabelecer equilíbrio na troca que a gente faz. Porque eu estou sempre esperando algo dessa pessoa, por exemplo, a garantia de que eu não serei rejeitada, de que essa pessoa não vai me deixar, porque eu vou ficar. E o que está sentindo dentro? Pessoa... Eu estou na expectativa que ela é mental. Esse exemplo que a Isis trouxe. Mas o que essa pessoa está sentindo no fundo? Sim, eu vou ser rejeitada. Ela está criando a realidade. Nesse instante. Uma expectativa. Exatamente. Isso é depositado na conta com essa pessoa. Então, isso desequilibra a balança. Isso torna a relação muito mais complicada, porque disso, de um jeito bem escondidinho, vai gerar muita confusão nesse tipo de relacionamento. A partir do momento que a gente começa a trabalhar isso, e trabalhar na nossa inteligência emocional, nosso autoconhecimento, que é tudo isso aqui que a gente está falando, e vamos transformando isso dentro da gente, assumindo a autorresponsabilidade sobre esse processo de mudança interna, então eu vou me tornando mais livre de mim mesma, da minha própria história, da minha própria situação que eu me coloquei, que eu me mantive para criar uma nova realidade interna, e assim eu vou me libertando para poder fazer escolhas mais livres, diferentes, e simplesmente pelo prazer de estar ao lado daquela pessoa, sem que um precise suprir um buraco, uma falta de algo lá dentro do outro, porque essa expectativa de que alguém possa suprir, ela já é a grande ilusão, ela já é a grande bagunça, que isso não vai acontecer de fora para dentro. Ninguém vai ter esse poder de suprir isso, mesmo que a gente voltasse a viver lá com o papai e com a mamãe, nem eles poderiam fazer isso, porque agora já se trata de uma questão interna, que a gente precisa trabalhar. Então, isso vai mudando todo o processo. E assim, até para a gente ir concluindo a nossa live de hoje, eu queria trazer aqui para vocês, eu gosto muito de livros, né? Eu leio bastante. Tem um livro que ele chama Os 4 Compromissos, da filosofia tolteca, né? E um dos compromissos que tem tudo a ver com isso que a gente elaborou aqui hoje é: não faça deduções, né? Não faça deduções, porque as deduções elas são a partir da nossa expectativa. Então, fazendo link com a expectativa que a gente falou lá desde o começo, eu espero que fulano, ciclano seja de tal forma. Ou eu deduzo que a pessoa fez tal ação porque ela acha isso. Então, o primeiro passo é ser impecável com a sua palavra interna, e não fazer essas deduções, que essas deduções elas são baseadas nas expectativas. E todo mundo que vive nas expectativas é sofrimento. E 100% quase de nós vivemos nas expectativas. Então, a gente tem que sair a cada dia mais dessas grandes expectativas. Liberar essas expectativas e deduções. Então, eu deduzi que o fulano, a ciclana, o beltrano acha isso. Eu deduzi que quer isso. Eu deduzi que porque ele falou ou ela falou que está sofrendo, eu deduzi que ela precisa de tal situação, eu vou lá e faço. E aquilo gera uma cobrança interna e eu vou cobrar aquilo, aquela conta. Então, para que a gente vá finalizando aqui, hoje, pensem nisso, em tudo isso que a gente falou aqui. Primeiro ponto, a nossa história é a nossa história, é a trama da nossa vida, não tem como a gente eliminar, não tem como. A gente nasceu aqui com essa experiência. Se a gente entende que a gente é uma essência, algo maior, que a gente faz parte de um todo, a gente entende que isso está a serviço da evolução da nossa vida.
Segundo ponto, o que eu penso e o que eu sinto atrai a minha realidade. Então, eu estou atraindo exatamente as situações, os atores, né? Os atores, as pessoas, para que eu evolua. Quando eu passo a olhar nessa perspectiva maior, eu começo a transformar muito mais rapidamente as nossas emoções. Terceiro ponto, né, que eu quero trazer aqui é a questão das deduções e das expectativas. Não gere expectativa, não crie expectativa ou perceba que está criando. O primeiro passo é reconhecer para a gente transformar. E a partir disso, parar de fazer deduções. Seja claro. Seja claro. Isso é um ponto-chave, né, Isis? Sei isso como você quer aí. encerrar Um aí. belo resumão. Para quem não acompanhou, até quem entrou mais para o meio finalzinho da live, vale a pena assistir desde o comecinho essa live. A gente vai deixar gravada aqui nos nossos instas, porque ela foi muito rica. Eu quero agradecer de coração, Tassi e Thaís, que trouxeram aqui seus exemplos para a gente poder ajudar vocês, que eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas, e as pessoas que ainda virão para assistir esse conteúdo aqui, que também vai gerar uma transformação, e quando a gente transforma em grupo, isso também gera mais energia, mais potência para que todos nós possamos conseguir dar esse primeiro passo, decidir por esse processo de transformação, de ressignificação da nossa própria história e tomar as rédeas da força que a gente tem na nossa história, na nossa, exatamente na vida do que a gente tem, do jeitinho que ela é. Isso vai fazer toda a diferença. Eu quero agradecer também a Sabrina, que está aqui nesse movimento comigo e faz aqui uma dupla dinâmica, e a gente vai construindo isso de um jeito ainda mais amplo. Você é minha escolha consciente de prazer, de leveza. Não tem necessidade aqui, graças a todo o nosso processo, né, Sabrina? Para a gente poder escolher fazer um trabalho assim em conjunto. Então, gratidão, minha amiga, minha irmã, a todos e a todas. Continuem com a gente todos os dias às 8h30. Essa semana estaremos com vocês ao vivo. Quer falar mais Eu alguma que coisa? agradeço profundamente e das meninas que participaram, né? O primeiro ponto é a arte de ser vulnerável, né? De ser vulnerável e colocar a sua história. E muitas vezes você está transformando muito mais do que a sua, está transformando todas as outras. Até porque é a partir disso que a gente elaborou todo um conteúdo aqui que pode transformar muitas pessoas. Então, por isso, compartilhem com aquelas pessoas que estão escolhendo evoluir, pessoas que às vezes precisam receber essa informação. Às vezes a gente nem sabe que a pessoa está passando ou já passou por algo parecido. Só que eu gosto de falar, mande intuitivamente, né? Para, fecha o olho, respira. Para que eu devo mandar? Vai vir os nomes. Só obedece a sua intuição e manda. Porque às vezes você vai receber aquela mensagenzinha, nossa, era tudo que eu estava precisando. E aí o ponto é, quem fez essa ponte foi você, que escolheu enviar isso para alguém, e essa pessoa está recebendo um alívio, alguma informação a partir de você, não é a partir de nós. Porque nós não conseguiríamos chegar nela sem que você escolhesse enviar para ela. Então, gratidão a vocês, gratidão a todas as meninas. Amanhã a gente está aqui, essa semana a gente vai estar todos os dias às 8h30 da manhã. Então, comentem como que tem sido esse movimento dessas participações e a gente vai elaborando e construindo a partir daí, tá? Gratidão a todas vocês e até amanhã, no nosso próximo encontro às 8h30.